Davi venceu o gigante Golias. E tudo indicava que ele perderia aquela batalha. Mas ele sabia o que estava fazendo e quem estava indo adiante dele. Os próprios soldados que haviam recuado depois viram e reconheceram Davi como um bom guerreiro. E nessa noite, irmãos e irmãs, quero levantar, comentar 4 lições desta batalha que vimos ali, que precisamos aprender se queremos vencer o gigante nosso de cada dia. Se alguma coisa hoje, nesse momento, está te perturbando, talvez não seja nem tão grande assim como um grande gigante, mas está atrapalhando você, está te incomodando, veja nessas 4 lições aquilo que você pode aprender e como você pode resolver a sua batalha contra esse problema com a própria palavra de Deus. Em primeiro lugar, o gigante nosso de cada dia só pode ser vencido quando eu sou quem Deus me fez ser. O gigante nosso de cada dia só poderá ser vencido quando eu sou quem Deus me fez ser. Sabe o que significa isso? Os irmãos viram na leitura que fiz do texto que Davi compareceu diante do rei e disse: rei, os soldados estão com medo. O exército do rei está recuando por causa de um homem. Eu vou para a batalha. Depois de alguns diálogos e de tentativas de dissuadir dessa ideia, o rei resolveu, provavelmente porque Deus havia no seu coração, a permitir que Davi fosse para aquela batalha. Mas é interessante que o texto diz assim: Saul então vestiu Davi com uma armadura. Eles não sabem o que era uma armadura. Era todo um conjunto de peças de bronze e de ferro que fariam com que o guerreiro lutasse e não fosse ferido. Mas para isso era preciso ter porte físico, porte de soldado preparado para isso e experiência, até mesmo para andar com a armadura precisaria ter um treinamento para andar com aquele equipamento. Saul então pega Davi e quis ir para a batalha e o veste com uma armadura. Naquele momento Davi não estava sendo Davi, ele era outro, ele era um guerreiro preparado para a batalha, mas ele não estava sendo quem Deus o havia feito. Saul vestiu Davi com sua armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Eu fico imaginando que figura interessante Davi vestido com aquela peça de ferro, tentando andar e os pés nem se mexiam porque era muito pesado, e aquele capacete de bronze enterrado em sua cabeça, ele não podia nem se mexer de um lado para o outro, e tentando fazer alguma coisa, sentindo-se verdadeiramente sufocado. Davi prendeu sua espada sobre a armadura e diz o texto assim, a palavra é importante: tentou andar. Davi tentou andar, pois não estava acostumado com a armadura. De repente, dentro daquela armadura toda, ele olha para o rei e diz assim: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Talvez ele estivesse dizendo assim: olha, esse que está aqui dentro não sou eu, não pode ser, porque eu não estou preparado para fazer e agir dessa forma. O seu gigante só pode ser vencido quando você for verdadeiramente aquele que Deus fez você ser. Não queira ser outro. Não queira fazer o que os outros fazem, dizendo que assim vence a batalha. Quando você deixar Deus agir no seu coração conforme Ele te fez, do jeito que Ele te fez, com as armas que Ele te deu, você vai conseguir iniciar a vitória que você precisa sobre o grande problema, muitas vezes sobre o gigante que abala, que atrapalha, que complica, que tumultua a sua própria vida. Rei, este não sou eu. Dentro dessa armadura não está Davi. Eu não posso andar com isso, não consigo nem me mexer, porque isso não pode vir para mim. Eu não posso usar aquilo que é jogo para resolver o problema que é meu. Em segundo lugar,
O gigante nosso de cada dia só pode ser vencido quando eu uso as armas da fé. Quando eu uso as armas da fé. Davi sabia a enrascada que ele estava se metendo. Ele era inteligente ao ponto de saber a enrascada na qual estava se metendo. Ele estava entrando em algo que alguns poderiam dizer assim hoje: é uma furada, é uma fria, ele vai se dar mal. Ele não vai conseguir resolver aquilo que ele está dizendo que vai resolver, porque as armas que ele tem não são armas de guerra. Diz o texto assim: então Davi tirou tudo aquilo, tirou o capacete de bronze, tirou o peitoral de fogo, tirou as braçadeiras, tirou as pendeiras, tudo que fazia parte daquela armadura que não era dele. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras, colocou-as na sua pequena bolsa e com sua atiradeira na mão, o seu estilingue hoje em dia, ou a funda, diz o texto, então ele começou a procurar o gigante. Olha, que coisa interessante a gente ver aqui. Sem armadura de proteção, sem arma de guerra, apenas com 5 pedras e uma atiradeira nas mãos, ele começou a procurar o gigante. Nós vimos isso naquele livro. Ele começou a buscar o gigante. E olhando nesse filme ilustrativo, a gente vê que ele realmente, como quem sabia o que estava fazendo. Não havia terror de medo em seus olhos. Começou a aproximar-se do gigante. Mas, meus irmãos, combater o guerreiro